de Educação brasileiro. Na comissão passada, presidente, eu trouxe aqui números que são irrefutáveis, inquestionáveis. O declínio acelerado da educação brasileira. 40%, 50% de universitários que são analfabetos funcionais, 70% de alunos de 15 anos que não sabem fazer cálculos básicos de matemática. Eu peço silêncio, presidente, por favor, enquanto eu estiver falando, porque eu aguardei, presidente, silenciosamente por 2 horas para poder falar essa pauta que é muito cara para mim. Pode ser que nesse momento, poucas pessoas ainda tenham percebido a gravidade que se encontra o sistema de ensino brasileiro no que diz respeito à doutrinação ideológica. Pode ser que eu seja apenas o primeiro que consiga e tenha entendido essa gravidade, mas através das minhas falas nessa comissão, eu tenho certeza que mais e mais parlamentares das próximas legislaturas estarão sentados aqui para lutar contra isso que acaba com o sistema de ensino brasileiro, e não só com isso, com famílias brasileiras e com o futuro do Brasil. Então vamos lá, presidente. Eu tinha 2 requerimentos hoje. Um requerimento, em acordo para que a comissão pudesse funcionar, eu aceitei ser retirado de pauta, que é o requerimento número 8, onde um jovem foi espancado numa universidade porque ele carregava uma bandeira de Israel. Eu pedi apenas uma investigação à Procuradoria-Geral da República para entender o porquê que um jovem carregando uma bandeira de Israel foi espancado em uma universidade e dentro do grupo que o espancou havia um professor. É o meu povo! É o meu povo! Se você tiver comigo, você faz Se antissemitismo, o pilar fundamental da ideologia nazista, que agora permeia o sistema educacional brasileiro, não for uma pauta de assunto de interesse nacional, eu não sei o que é. Nós tivemos, no final do ano passado, no início desse ano, várias manifestações de apoio ao Hamas, meus amigos, companheiros aqui da comissão. Manifestações de apoio a um grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças. Deputado Luiz Lima. E sabe de onde saiu todas as organizações dessas manifestações? Das universidades federais. Não é importante? As universidades federais agora se transformaram no epicentro do nascimento do nazismo moderno. E eu acho interessante, porque a esquerda sempre levanta a bandeira de sou contra o nazismo, lutamos contra o nazismo, sou antifascista, mas o fascismo está ressurgindo no Brasil, o nazismo está ressurgindo no Brasil dentro das salas de aula. Isso machuca muito eles, ouviu até um ai, 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 você escutou, delegado? Tá doendo, né? Ai, 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 tá doendo mesmo. Por quê? Pelo menos eu possa não convencer pessoas que já estejam ideologicamente sequestradas, mas eu rogo a Deus que pelo menos a maioria da nação brasileira entenda a gravidade do que está acontecendo. Porque essa comissão fala o tempo inteiro, de que adianta falar dessas pautas irrelevantes? Moção de repúdio é irrelevante, vamos falar de educação, como se houvesse orgulho no caminho que a educação do Brasil está indo. Somos o último no mundo, em todos os quesitos. Não conseguem ler um parágrafo e entender um aluno. Mas temos que falar de assuntos relevantes. O que foi que essa comissão de educação fez que merece de tal forma ser relevada, tempo de líder, né, presidente? Ser resguardada, celebrada, sendo que nós somos a lanterninha do mundo hoje. Mas eu vejo aqui a audiência do racismo estrutural, do patriarcado opressor, do feminismo incrível. Onde estão as soluções apresentadas? Eu não vejo nenhuma, presidente. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês que é uma pauta relevante, presidente, para lembrar que está somando meu tempo de líder. O tempo de líder, é porque tem que somar o tempo de líder. Tem que somar o tempo de líder e abrir para todos os líderes antes da votação. E aí abre para todo mundo. Aí abre para todo mundo. Presidente. Mas 6 minutos já não estava no tempo de líder. A Associação Internacional... Só para esclarecer, ele acumulou o de autor e o de líder. Logo após todos os líderes falarão. Então coloca lá, presidente. 3 minutos. Ele já falou 6 minutos, presidente. Não, foi 3. Não, foi 3. Foi 3.
Foram 6 3 minutos. Ele falou ele tem, então ele tem 6 3 minutos. Pode seguir para a conclusão. Presidente, de acordo com a Associação Internacional Israelense, o Brasil é campeão, meus amigos, mais uma vez, de aumento em 961% de ataques antissemitistas na nossa nação. Depois da fala do Lula, choquem, houve um aumento de 326%. Dentre esse aumento de ataques antissemitas, alunos dentro da sala de aula estão sendo agredidos verbal e fisicamente. Alunos, nossos filhos estão apanhando em sala de aula. Isso tudo depois das falas do Lula. Isso tudo depois das falas do Lula, presidente. Você está zombando do meu filho agora? Os nossos filhos do Brasil, você está zombando... Não, o meu filho. Você está zombando dos meus filhos, deputado, agora? Não, os meus filhos já foram também agredidos verbalmente em sala de aula por militantes da esquerda. É por isso que eu sou deputado federal hoje. Você sabia disso? Para concluir, deputado Gaia. Para concluir, presidente. Se nós não dermos a devida atenção, presidente, ao ressurgimento do nazismo e fascismo apoiado por eles nas salas de aula, o futuro do nosso país está acabado, presidente. É só isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado, deputado Gaia. Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem. Isso, o deputado Otônio. Com a palavra. Senhoras e senhores, por que é tão difícil o debate com a extrema esquerda? Eu vou dizer por quê. Porque, na verdade, você debate com pessoas morais, imorais ou amorais. E qual é o nosso problema, Gustavo Gaia? O nosso problema é que a extrema esquerda é amoral. Não há princípio de moralidade algum, por isso nem imorais eles são. Bia Kiss. Eles não têm nenhuma noção de moralidade, a não ser as moralidades que eles criam e que eles inventam. Gustavo Gaia, uma das cenas mais fortes desse debate, desta comissão hoje para mim, foi o tapa que você deu na mesa, quando um parlamentar da extrema esquerda, e eu vou pedir aos meus colegas da direita, comecemos a chamar extrema esquerda. Vamos começar a denominá-los como extrema esquerda, fascistas, comunistas e defensores de países totalitários. Portanto, vamos começar a usar as mesmas narrativas que eles usam contra nós. Porque acabou a verdade, minha gente. Ou a direita entende que a verdade foi sucumbida pela narrativa, ou nós ficaremos aqui acuados como ovelhas, rumo ao matadouro. Uma das cenas que mais me impressionou aqui, Gustavo, foi o tapa que você deu na mesa, quando um deputado da extrema esquerda, motivado pelo deboche, perguntou se um dos seus filhos já tinha sido agredido na escola. Ele sabia que você não estava falando sobre eles, estava falando sobre os filhos de todos nós. Gustavo Gaia, moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira, já dizia Olavo de Carvalho. Portanto, o tapa na mesa que você deu, todos nós damos hoje aqui também, porque manifesta o nosso sentimento de indignação pela manipulação de narrativa dessa extrema esquerda. Senhor presidente, quer que eu bata? Eu bato. Pode bater. Pronto. Vamos todos bater juntos? Vamos lá? Pronto, esse é o nosso direito. Vamos para bater de novo? Ok? Isso, vamos lá. Vamos lá. Senhores, a escola brasileira está doente por causa da militância da extrema esquerda. Os professores estão doentes por causa da doutrinação da extrema esquerda. Porque filhos não respeitam mais seus pais. Porque alunos não respeitam mais professores.
Desde quando a extrema esquerda chegou no poder desta nação, os valores foram destruídos, o respeito pelo magistrado, o respeito pelo professor se sucumbiu. Por quê? Por causa desta pauta extremista, covarde, antifamília, antimoral, anticristã, antidebate, que a extrema esquerda quer impor nesta nação. Gustavo Gaia, parabéns pela coragem de nós fazermos hoje nesta comissão uma moção de repúdio contra esse professor chamado Jair Ribeiro Anchieta. É mentira da extrema esquerda. Ninguém aqui está contra professor. A nossa luta nesta comissão, em nome das famílias, é contra os militantes da extrema esquerda, travestidos de professores em sala de aula. Vejamos o que esse professor de história fala. Ele diz assim, em tom agressivo, ele diz: Bolsonaro é nazista. O que isso tem a ver com história? O que isso tem a ver com a liberdade de cátedra? Tem mais, Lula preso por armação do judiciário. Alô, Xandão, estão falando que Lula foi preso por armação. Não pode falar contra o STF. Muito bem. Ainda continua a desinformação. Esse professor, aliás, esse militante da extrema esquerda, petista, pessolista, pseudobezista, eu não sei como é que se fala. Olha o que esse boçal, ele vai dizer que o atual presidente da Argentina, que o pré-candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Bolsonaro é da Ku Klux Klan. Olha o absurdo que ele fala em sala de aula. Ah, e ainda tem áudios dele ameaçando os alunos, dizendo que quem discordar é da extrema direita e pode ser preso, porque eles não aceitam o debate. Eles são a favor do pensamento hegemônico, porque senão eles não governam. Ah, se nós fôssemos de extrema direita, vocês nunca teriam chegado no poder. Não. Mas não, era golpe. Nos acusam de extrema direita, sendo que eles são os verdadeiros fascistas da extrema esquerda. Senhor presidente, eu concluo dizendo a Vossa Excelência o seguinte, e aqui vai um conselho de um irmão de Vossa Excelência. O senhor ouviu quando uma deputada da extrema esquerda acusou Vossa Excelência e lhe agrediu de conduzir esta sessão com os interesses de nós, deputados da direita? Senhor presidente, Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem nós cremos e eles odeiam, Jesus Cristo, ele disse algo. Ele disse assim: Nicolas, ao assumir esta comissão, meu filho, eu estou lhe colocando como ovelha no meio dos lobos. Nicolas, ao assumir esta comissão, lembre-se, você é minha ovelha, mas não se comporte como ovelha, Nicolas, porque você está no meio dos lobos. Nicolas, nesta comissão, seja prudente como a pomba, e seja simples como a pomba, e prudente como a serpente. Deputado Nicolas, eu tenho visto em Vossa Excelência, sem nenhum demérito, lhe elogiando a paciência da pomba, a simplicidade da pomba, mas eu estou desejando ver em Vossa Excelência a sagacidade da serpente, porque lhe acusam de algo que não é verdade. Vossa Excelência tem mantido uma postura nesta mesa louvável, democrática. Mas, presidente, eles não sabem o que é democracia. E por mais que Vossa Excelência os trate com dignidade, eles não sabem agradecer. Portanto, que o senhor tenha
o comportamento não antidemocrático, mas de usar os artifícios regimentais que eles tanto usaram contra o deputado Gaia, que antes de Vossa Excelência nunca conseguiu aprovar uma moção de repúdio nesta comissão. Sabe por quê, presidente? Porque quem estava aí sabia como conduzir as coisas, aí sim, de acordo com a extrema esquerda. Lamento dizer para a extrema esquerda, a maioria desta nação é conservadora, o parlamento é conservador e vocês vão ter que aturar o conservadorismo nesta comissão. Pelo tempo de liderança, deputada Lídice da Mata. Antes eu gostaria de esclarecer, já que foi citado pelo deputado Antônio de Paula, de que, óbvio, biblicamente, essas duas, digamos, personalidades é me demandada. Mas, de fato, algumas questões e provocações que são feitas aqui, eu, de fato, relevo, porque isso, de fato, não me afeta de verdade. Isso aqui não é para poder dizer que, eu sou assim, eu sou lá. Eu tenho um posicionamento no plenário, nas comissões como membro, um posicionamento, obviamente, de debate, até mesmo porque me é demandado isso e eu sou assim, não é um personagem. Mas quando estou aqui nesse local, eu entendo também que são modos diferentes de tratar a mesma pessoa. Afinal de contas, tem várias pessoas aqui na seleção municipal que vão concorrer a prefeituras e um prefeito não pode se comportar assim como um vereador, um deputado não pode se comportar como um governador e assim por diante, né? Um deputado federal não pode se comportar como um presidente da República. Então, eu vejo que a minha posição aqui, e óbvio que vai ter provocações, deputada, para eu não dar o tempo para ela, a deputada gosta de provocar, mas de fato eu entendo que talvez é o papel da oposição, só que isso, eu sei que é 1h da tarde, mas quem manteve até 1h da tarde aqui não fui eu, deixa eu terminar de falar. E eu simplesmente acho que é dessa forma que vai ser conduzido. Então, papéis diferentes para cada função diferente, acredito que é dessa maneira que a gente vai construir aqui. Deputada Lídice da Mata pelo governo. Eu posso colocar para votar, mas não chegou aqui, deputado Rogério. Ou a deputada Lídice da Mata fala, ou senão eu vou colocar para votação, ok? Posso colocar para votação? Inclusive o deputado Tarcísio disse que está tarde. Votação. Não, eu só disse o que o senhor disse. Não citei pejorativamente, de forma pejorativa, deu o deputado Tarcísio. Não, tudo bem, o senhor disse que é 1h. Tudo bem, não. Deputado Tarcísio, um minuto. Não é comentarista. Eu exercer a minha fala não é comentarista. Não, mas eu posso comentar, eu fui citado. Se a todo momento, por gentileza, eu estou falando, a presidência chegar aqui e comentar sobre algo que for tratado como comentarista, então qual é o meu papel? Bota um robô aqui e toca. Eu preciso tocar a comissão. Deputada Bia Kicis. Obrigada, senhor presidente. Eu vou dividir meu tempo de liderança com o deputado Marco Feliciano, portanto, falarei 4 minutos e o deputado Marco Feliciano 4 minutos também. A gente fica aqui ouvindo, né, essa narrativa da esquerda, que é algo realmente terrível porque é desconectado da realidade. Eu estou aqui ao lado do meu colega, querido deputado Gustavo Gaia, que está propondo uma moção de repúdio por um fato que é gravíssimo. Então eu pergunto, os deputados que são contra essa moção, eles concordam que um professor use da sala de aula para perseguir alunos, para mandar aluno ficar quieto, que o Bolsonaro é nazista, é isso e aquilo, e não pode falar mal do Lula, que se chamar o Lula de ladrão, vai ser preso. Pode. Então eu pergunto, o professor pode fazer isso? Essa é a missão sagrada de um professor, porque eu tenho profundo respeito pelos professores. E vamos dizer também, deixar claro aqui, que quem tratou bem professores e deu 33% de reajuste para os professores foi o governo Bolsonaro. A esquerda nunca... Presidente, eu quero falar, presidente. Eu quero silêncio. Eu quero falar... Presidente, repõe meu tempo.
Presidente, repõe meu tempo. Tem pelo menos 15 segundos que já foram roubados de mim. Serão recompostos. Então, presidente, 33% à esquerda, os governos de esquerda que passaram, nunca chegaram nem perto, mas nem perto nem de fazer cosquinha nesse reajuste que foi concedido pelo presidente Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro. Então, presidente, eu quero dizer o seguinte, essas pessoas que acham que professor pode tudo em sala de aula, que é terrível o professor ser perseguido, ficar doente, eu concordo. Eu não gosto de professores de educação brasileiro. Na comissão passada, presidente, eu trouxe aqui números que são irrefutáveis, inquestionáveis. O declínio acelerado da educação brasileira. 40%, 50% de universitários que são analfabetos funcionais, 70% de alunos de 15 anos que não sabem fazer cálculos básicos de matemática. Eu peço silêncio, presidente, por favor, enquanto eu estiver falando, porque eu aguardei, presidente, silenciosamente por 2 horas para poder falar essa pauta que é muito cara para mim. Pode ser que nesse momento poucas pessoas ainda tenham percebido a gravidade que se encontra o sistema de ensino brasileiro no que diz respeito à doutrinação ideológica. Pode ser que eu seja apenas o primeiro que consiga e tenha entendido essa gravidade, mas através das minhas falas nessa comissão, eu tenho certeza que mais e mais parlamentares das próximas legislaturas estarão sentados aqui para lutar contra isso que acaba com o sistema de ensino brasileiro, e não só com isso, com famílias brasileiras e com o futuro do Brasil. Então vamos lá, presidente. Eu tinha 2 requerimentos hoje. Um requerimento, em acordo para que a comissão pudesse funcionar, eu aceitei ser retirado de pauta, que é o requerimento número 8, onde um jovem foi espancado numa universidade porque ele carregava uma bandeira de Israel. Eu pedi apenas uma investigação à Procuradoria-Geral da República para entender o porquê que um jovem carregando uma bandeira de Israel foi espancado em uma universidade e dentro do grupo que o espancou havia um professor. É o meu povo! É o meu Se você tiver comigo, você faz a sua Se antissemitismo, o pilar fundamental da ideologia nazista, que agora permeia o sistema educacional brasileiro, não for uma pauta de assunto de interesse nacional, eu não sei o que é. Nós tivemos, no final do ano passado, no início desse ano, várias manifestações de apoio ao Hamas, meus amigos, companheiros aqui da comissão. Manifestações de apoio a um grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças. Deputado Luiz Lima. E sabe de onde saiu todas as organizações dessas manifestações? Das universidades federais. Não é importante? As universidades federais agora se transformaram no epicentro do nascimento do nazismo moderno. E eu acho interessante, porque a esquerda sempre levanta a bandeira de sou contra o nazismo, lutamos contra o nazismo, sou antifascista, mas o fascismo está ressurgindo no Brasil, o nazismo está ressurgindo no Brasil dentro das salas de aula. Isso machuca muito eles, ouviram até um ai, 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 você escutou, delegado? Tá doendo, né? Ai, 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 tá doendo mesmo. Por quê? Pelo menos eu possa não convencer pessoas que já estejam ideologicamente sequestradas, mas eu rogo a Deus que pelo menos a maioria da nação brasileira entenda a gravidade do que está acontecendo. Porque essa comissão fala o tempo inteiro, de que adianta falar dessas pautas irrelevantes? Moção de repúdio é irrelevante, vamos falar da educação, como se houvesse orgulho no caminho que a educação do Brasil está indo. Somos o último no mundo, em todos os quesitos. Não conseguem ler um parágrafo e entender um aluno. Mas temos que falar de assuntos relevantes. O que foi que essa comissão de educação fez que merece de tal forma ser relevada, tempo de líder, né, presidente? Ser resguardada, celebrada, sendo que nós somos a lanterninha do mundo hoje. Mas eu vejo aqui a audiência do racismo estrutural, do patriarcado opressor, do feminismo incrível. Onde estão as soluções apresentadas? Eu não vejo nenhuma, presidente. Então, vamos lá.
Eu vou mostrar para vocês que é uma pauta relevante, presidente, para lembrar que está somando meu tempo de líder. O tempo de líder, é porque tem que somar o tempo Tem que de líder. somar o tempo de líder e abrir para todos os líderes antes E da aí abre para votação. todo mundo. líderes querem Aí abre falar para todo também. mundo. Presidente, Mas 6 minutos já não estava no tempo de líder. a Associação Internacional... Foram 3 só para minutos. esclarecer, ele acumulou o de autor e o de líder. É. Logo após, todos os líderes Ele ficou- falarão. Então Sim, coloca lá, presidente, 3 minutos. Ele já falou 6 minutos, presidente. Não, foi 3. Não, foram- Foi 3. Foi Seis. 3. Foram 6 3 minutos. Ele tem, Ele falou ele tem, seis. ele tem, então ele tem Foram 6 3 minutos. Pode seguir para a conclusão. Presidente, de acordo com a Associação Internacional Israelense, o Brasil é campeão, meus amigos, mais uma vez, de aumento em 961% de ataques antissemitistas na nossa nação. Depois da fala do Lula, choquem, houve um aumento de 326%. Dentre esse aumento de ataques antissemitas, alunos dentro da sala de aula estão sendo agredidos verbal e fisicamente. Alunos, nossos filhos estão apanhando em sala de aula. Isso tudo depois das falas do Lula. Isso tudo depois das falas do Lula, presidente. Você está zombando do meu filho agora? Os nossos filhos do Brasil, você está zombando... Não, o meu filho. Você está zombando dos meus filhos, deputado, agora? Não, os meus filhos já foram também agredidos verbalmente em sala de aula por militantes da esquerda. É por isso que eu sou deputado federal hoje. Você sabia disso? Para concluir, deputado Para Gaia. concluir, presidente, se nós não dermos a devida atenção, presidente, ao ressurgimento do nazismo e fascismo apoiado por eles nas salas de aula, o futuro do nosso país está acabado, presidente. É só isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado, deputado Gaia. Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem. Isso, deputado Otônio. Com a palavra. Senhoras e senhores, por que é tão difícil o debate com a extrema esquerda? Eu vou dizer por quê. Porque, na verdade, você debate com pessoas morais, imorais ou amorais. E qual é o nosso problema, Gustavo Gaia? O nosso problema é que a extrema esquerda é amoral. Não há princípio de moralidade algum, por isso nem imorais eles são. Bia Kiss. Eles não têm nenhuma noção de moralidade, a não ser as moralidades que eles criam e que eles inventam. Gustavo Gaia, uma das cenas mais fortes desse debate, desta comissão hoje para mim, foi o tapa que você deu na mesa, quando um parlamentar da extrema esquerda, e eu vou pedir aos meus colegas da direita, comecemos a chamar extrema esquerda. Vamos começar a denominá-los como extrema esquerda, fascistas, comunistas e defensores de países totalitários. Portanto, vamos começar a usar as mesmas narrativas que eles usam contra nós. Porque acabou a verdade, minha gente. Ou a direita entende que a verdade foi sucumbida pela narrativa, ou nós ficaremos aqui acuados como ovelhas, rumo ao matadouro. Uma das cenas que mais me impressionou aqui, Gustavo, foi o tapa que você deu na mesa, quando um deputado da extrema esquerda, motivado pelo deboche, perguntou se um dos seus filhos já tinha sido agredido na escola. Ele sabia que você não estava falando sobre eles, estava falando sobre os filhos de todos nós. Gustavo Gaia, moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira, já dizia Olavo de Carvalho. Portanto, o tapa na mesa que você deu, todos nós damos hoje aqui também, porque manifesta o nosso sentimento de indignação pela manipulação de narrativa dessa extrema esquerda. Senhor presidente, quer que eu bata? Eu bato. Pode bater. Pronto. Vamos todos bater juntos, vamos lá? Pronto, esse é o nosso direito.
Vamos para bater de novo? Ok? Isso, vamos lá. Vamos lá. Senhores, a escola brasileira está doente por causa da militância da extrema esquerda. Os professores estão doentes por causa da doutrinação da extrema esquerda. Porque filhos não respeitam mais seus pais. Porque alunos não respeitam mais professores. Desde quando a extrema esquerda chegou no poder desta nação, os valores foram destruídos. O respeito pelo magistrado, o respeito pelo professor se sucumbiu. Por quê? Por causa desta pauta extremista, covarde, antifamília, antimoral, anticristã, antidebate, que a extrema esquerda quer impor nesta nação. Gustavo Gaia, parabéns pela coragem de nós fazermos hoje nesta comissão uma moção de repúdio contra esse professor chamado Jair Ribeiro Anchieta. É mentira da extrema esquerda. Ninguém aqui está contra professor. A nossa luta nesta comissão, em nome das famílias, é contra os militantes da extrema esquerda, travestidos de professores em sala de aula. Vejamos o que esse professor de história fala. Ele diz assim, em tom agressivo, ele diz: Bolsonaro é nazista. O que isso tem a ver com história? O que isso tem a ver com a liberdade de cátedra? Tem mais, Lula preso por armação do judiciário. Alô, Xandão, estão falando que Lula foi preso por armação. Não pode falar contra o STF. Muito bem. Ainda continua a desinformação. Esse professor, aliás, esse militante da extrema esquerda, petista, pessolista, pseudobezista, eu não sei como é que se fala. Olha o que esse boçal, ele vai dizer que o atual presidente da Argentina, que o pré-candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Bolsonaro é da Ku Klux Klan. Olha o absurdo que ele fala em sala de aula. Ah, e ainda tem áudios dele ameaçando os alunos, dizendo que quem discordar é da extrema direita e pode ser preso, porque eles não aceitam o debate. Eles são a favor do pensamento hegemônico, porque senão eles não governam. Ah, se nós fôssemos de extrema direita, vocês nunca teriam chegado no poder. Não. Mas não, era golpe. Nos acusam de extrema direita, sendo que eles são os verdadeiros fascistas da extrema esquerda. Senhor presidente, eu concluo dizendo a Vossa Excelência o seguinte, e aqui vai um conselho de um irmão de Vossa Excelência. O senhor ouviu quando uma deputada da extrema esquerda acusou Vossa Excelência e lhe agrediu de conduzir esta sessão com os interesses de nós, deputados da direita? Senhor presidente, Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem nós cremos e eles odeiam, Jesus Cristo, ele disse algo. Ele disse assim: Nicolas, ao assumir esta comissão, meu filho, eu estou lhe colocando como ovelha no meio dos lobos. Nicolas, ao assumir esta comissão, lembre-se, você é minha ovelha, mas não se comporte como ovelha, Nicolas, porque você está no meio dos lobos. Nicolas, nesta comissão, seja prudente como a pomba, e seja simples como a pomba, e prudente como a serpente. Deputado Nicolas, eu tenho visto em Vossa Excelência, sem nenhum demérito, lhe elogiando a paciência da pomba, a simplicidade da pomba, mas eu estou desejando ver em Vossa Excelência a sagacidade da serpente.
porque lhe acusam de algo que não é verdade. Vossa Excelência tem mantido uma postura nesta mesa louvável, democrática. Mas, presidente, eles não sabem o que é democracia. E por mais que Vossa Excelência os trate com dignidade, eles não sabem agradecer. Portanto, que o senhor tenha o comportamento não antidemocrático, mas de usar os artifícios regimentais que eles tanto usaram contra o deputado Gaia, que antes de Vossa Excelência nunca conseguiu aprovar uma moção de repúdio nesta comissão. Sabe por quê, presidente? Porque quem estava aí sabia como conduzir as coisas, aí sim, de acordo com a extrema esquerda. Lamento dizer para a extrema esquerda, a maioria desta nação é conservadora, o parlamento é conservador e vocês vão ter que aturar o conservadorismo nesta comissão. Pelo tempo de liderança, deputada Lídice da Mata. Antes eu gostaria de esclarecer, já que foi citado pelo deputado Antônio de Paula, de que, óbvio, biblicamente, essas duas, digamos, personalidades é me demandada. Mas, de fato, algumas questões e provocações que são feitas aqui, eu, de fato, relevo, porque isso, de fato, não me afeta de verdade. Isso aqui não é para poder dizer que, eu sou assim, eu sou lá. Eu tenho um posicionamento no plenário, nas comissões como membro, um posicionamento, obviamente, de debate, até mesmo porque me é demandado isso e eu sou assim, não é um personagem. Mas quando estou aqui nesse local, eu entendo também que são modos diferentes de tratar a mesma pessoa. Afinal de contas, tem várias pessoas aqui na seleção municipal que vão concorrer a prefeituras e um prefeito não pode se comportar assim como um vereador, um deputado não pode se comportar como um governador e assim por diante, né? Um deputado federal não pode se comportar como um presidente da República. Então, eu vejo que a minha posição aqui, e óbvio que vai ter provocações, deputada, para eu não dar o tempo para ela, a deputada gosta de provocar, mas de fato eu entendo que talvez é o papel da oposição, só que isso, eu sei que é 1h da tarde, mas quem manteve até 1h da tarde aqui não fui eu, deixa eu terminar de falar. E eu simplesmente acho que é dessa forma que vai ser conduzido. Então, papéis diferentes para cada função diferente, acredito que é dessa maneira que a gente vai construir aqui. Deputada Lídice da Mata pelo governo. Eu posso colocar para votar, mas não chegou aqui, deputado Rogério. Ou a deputada Lídice da Mata fala, ou senão eu vou colocar para votação, ok? Posso colocar para votação? Inclusive o deputado Tarcísio disse que está tarde. Votação. Não, eu só disse o que o senhor disse. Não citei pejorativamente, de forma pejorativa, deu o deputado Tarcísio. Não, tudo bem, o senhor disse que é 1h. Tudo bem, não. Deputado Tarcísio, um minuto. Não é comentarista. Eu exercer a minha fala não é comentarista. Não, mas eu posso comentar, eu fui citado. Se a todo momento, por gentileza, eu estou falando, a presidência chegar aqui e comentar sobre algo que for tratado como comentarista, então qual é o meu papel? Bota um robô aqui e toca. Eu preciso tocar a comissão. Deputada Bia Kicis. Obrigada, senhor presidente. Eu vou dividir meu tempo de liderança com o deputado Marco Feliciano, portanto, falarei 4 minutos e o deputado Marco Feliciano 4 minutos também. A gente fica aqui ouvindo, né, essa narrativa da esquerda, que é algo realmente terrível porque é desconectado da realidade. Eu estou aqui ao lado do meu colega, querido deputado Gustavo Gaia, que está propondo uma moção de repúdio por um fato que é gravíssimo. Então eu pergunto, os deputados que são contra essa moção, eles concordam que um professor use da sala de aula para perseguir alunos, para mandar aluno ficar quieto, que o Bolsonaro é nazista, é isso e aquilo, e não pode falar mal do Lula, que se chamar o Lula de ladrão, vai ser preso. Pode. Então eu pergunto, professor, pode fazer isso? Essa é a missão sagrada de um professor, porque eu tenho profundo respeito pelos professores. E vamos dizer também, deixar claro aqui, que quem tratou bem professores e deu 33% de reajuste para os professores foi o governo Bolsonaro. A
esquerda nunca... Presidente, eu quero falar, presidente. Eu quero silêncio. Eu quero falar. Presidente, repõe meu tempo. Presidente, repõe meu tempo. Tem pelo menos 15 segundos que já foram roubados de mim. Serão recompostos. Então, presidente, 33% à esquerda, os governos de esquerda que passaram nunca chegaram nem perto, mas nem perto nem de fazer cosquinha nesse reajuste que foi concedido pelo presidente Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro. Então, presidente, eu quero dizer o seguinte, essas pessoas que acham que professor pode tudo em sala de aula, que é terrível o professor ser perseguido, ficar doente, eu concordo. Eu não gosto de professores